Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Esse é o nosso segundo episódio do SBS Convida, a atividade da quarentena da Sociedade Brasileira de Sociologia. Hoje o nosso tema é Ciência, Religião e Autoridade Científica, e nós temos aqui como convidados o professor Fabrício Neves, do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília, bolsista de produtividade do CNPq, da área de Sociologia da Ciência e Teoria Social do Comitê de Pesquisa da SBS desse tema. E o professor Paulo Gracino Júnior, que é professor do Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política do IUPESG da Universidade Cândido Mendes. Com o tema é um dos coordenadores do Comitê de Pesquisa Sociologia da Religião da SBS, e a sua área de interesse é pentecostalismo, religião e política. Então, nós vamos começar. Podemos começar com o professor Fabrício e depois o professor Paulo. Tá? Cada um vai ter 10 minutos para falar rapidamente sobre a temática. Depois nós temos uma questão e um pequeno debate. Então, professor Fabrício, obrigado. E professor Paulo, para os dois, obrigado por terem aceito esse convite da SBS. Vamos lá? Boa tarde, boa noite, bom dia a todas e a todos. Eu queria agradecer muito à Sociedade Brasileira de Sociologia pelo convite, dizer que eu estou muito honrado em estar compondo essa mesa com o professor Jacob Lima e com o professor Paulo Gracino Júnior, né? O debate é muito urgente e eu gostaria de fazer alguns comentários mais gerais e depois, vamos dizer assim, atualizar esse debate mais geral, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer quando se discute ciência, tecnologia e autoridade científica vamos dizer assim, mostrar que existe alguns mal-entendidos, né, na relação entre ciência e religião e principalmente na relação entre autoridade científica e sociedade. A primeira coisa que a gente tem que desfazer é que a ciência é um sistema social universal, que a verdade é universal. Ciência se relaciona, né, como eu estou dizendo, com os mais diversos processos sociais, influenciando-se e sendo, ao mesmo tempo, influenciada por eles. Há, assim, né, como se gosta de dizer no linguajar sociológico, uma coprodução entre ciência e ordem social. Na história da ciência não foram poucas, né, as situações em que o conhecimento científico respondeu aos mais variados interesses, né, dos contextos de produção. Vou dar alguns exemplos. Né? Newton estuda o movimento de partículas com especial interesse nos projéteis de canhões, lembrando que a fragata britânica era muito importante para a geopolítica do Reino Unido do período. Darwin, por exemplo, atrasou a sua teoria em função de receios por conta do conservadorismo da Inglaterra vitoriana. Isso inclusive, uma história muito conhecida. E Trofim Lysenko, né, russo, assumiu a biologia soviética com o intuito de desburguesar a ciência revolucionária a pedido de Stalin. E teve, na verdade, reconhecimento dentro da própria Rússia. Né? Um outro mal-entendido é que religião e ciência caminharam apartadas na sociedade moderna, que, na verdade, o movimento da sociedade moderna era um movimento de abandono da fé e da religião em função de formas de pensamento científico. Esse também é um mal-entendido que a gente deve se desfazer. Ao contrário, né, do que nós podemos imaginar, ainda que houvesse, né, e de fato houve muitos conflitos entre instituições religiosas e científicas, religião e ciência conviveram e convivem até hoje nas mais distintas das sociedades. É difícil pensar uma sociedade no mundo que não tenha religião ou que não tenha ciência. Aliás, são muitos estudos históricos que mostram a relação íntima entre religião e ciência. Para citar alguns, né, a famosa tese de Merton, Ciência e Tecnologia na Inglaterra do século XVII, que todos nós conhecemos, e mais recentemente a gente pode pegar a encíclica papal Laudato Si, do Papa Francisco. No primeiro caso, da tese do Merton, parte dos fundamentos da ciência moderna são consequências
de uma cultura religiosa específica, né? Como o Merton indica, seguindo do Max Weber, a saber, a do protestantismo ascético. No segundo caso, da encíclica papal, né, a encíclica assume a autoridade científica como seu fundamento para a questão das mudanças climáticas. Ou seja, na encíclica, o Papa admite que a autoridade é a autoridade da ciência e que ele vai seguir a autoridade da ciência. No entanto, é claro, ele vai reservar à religião uma dinâmica específica da sociedade, que é a reflexão ética, né? Para ele, a religião deve guiar os passos da humanidade, né? E um terceiro mal-entendido que a gente deve também tirar do nosso imaginário é que a autoridade científica não é a resultante de um título ou de um experimento exemplar. Né? Mesmo a pessoa tendo um título, ela não se torna autoridade em algum ramo da ciência, ou mesmo realizando algum experimento exemplar, ela vai se tornar também uma autoridade na ciência. Muitas vezes essas questões, na maioria delas, dependem, né, de vários processos sociais. Eu digo, são processos políticos, econômicos, culturais e religiosos que vão, de alguma forma, doar ou que vão garantir alguma autoridade científica a quem quer que seja, né? Eu queria trazer um dado recentemente divulgado de uma pesquisa que o CGE, aqui de Brasília, realizou sobre a percepção pública da ciência no Brasil. E, ao contrário do que muitos indicam, né, ou do que muitos pensariam, 73% das pessoas entrevistadas disseram que a ciência traz mais benefícios, né, do que malefícios, né, de que a ciência é melhor do que pior para a sociedade e para a vida dessas pessoas. Então, a gente deve partir para esse debate mostrando que, ao contrário do que a gente vê muitas vezes, né, o brasileiro ele tem algum tipo de expectativa positiva em relação à ciência, e isso esse relatório mostra com muita propriedade. Posto isso, os processos atuais de contestação da autoridade científica que nós verificamos não é novo e ele não será único, né? Em grande parte, o fundamento da contestação é mais antiga, né? Para mim, diz respeito ao que nós chamamos, né, no século XX de Big Science, né? Ou seja, o momento, a partir da década de 50, em que se consolidou o sistema de ciência e tecnologia pelo mundo com uma sensível, né, contratação, eu diria, uma massiva contratação de profissionais treinados cientificamente, né? Ou seja, a população de cientistas no mundo cresceu muito a partir da década de 50, quando os países começaram a investir pesadamente em ciência e tecnologia. No Brasil, aconteceu a mesma coisa, principalmente a partir do final da década de 60. Né? Esse pessoal, além do mais, passou a ter crescente influência nos assuntos da sociedade e do Estado, formulando políticas, direcionando a economia, organizando a cultura e promovendo mais e mais o aconselhamento científico para assuntos como energia nuclear, meio ambiente e aborto. Um outro aspecto, né, dessa contestação da ciência, que eu coloco como também resultado da Big Science, vamos dizer assim, um resultado não esperado, né, uma consequência não premeditada, que ofereceu como nunca, né, ou seja, essa ciência ofereceu como nunca tecnologias que passaram a circular massivamente pelas sociedades, participando mais ativamente de processos mais gerais de mudança social. Isso consistia, inclusive, na transformação de laços sociais e formas de comunidade. Hoje nós estamos experimentando isso através das mídias sociais. Né? Dada a importância, então, de cientistas na vida cotidiana das mais variadas sociedades, sua influência nos valores e na política cresceu ainda mais. A meu ver, o sistema social que mais contribuiu para a contestação da autoridade científica, pasmem, foi a economia. Contraditoriamente, quem mais se beneficiou
das inovações tecnológicas que floresceram de forma vertiginosa. Então, ao mesmo tempo que a economia ela se beneficiou muito, né, do que a Big Science lhe ofereceu, que são as tecnologias e inovações tecnológicas, a economia passou, de alguma forma, através principalmente de empresários da área de petróleo, meio ambiente e energia, né, quer dizer, de empresários da área de energia de forma mais geral, né, a, vamos dizer assim, erodir a autoridade científica. E aqui entra a importante discussão que Naomi Oreskes e Eric McConnell realizaram num livro recente, mas já muito famoso, chamado Mercadores da Dúvida, né? Os autores eles vão mostrar de forma muito interessante como há uma tática para fomentar a dúvida contra afirmações científicas consolidadas. E isso é feito, é financiado pela indústria, principalmente por meio de cientistas, sem nenhuma entrada no debate científico mais qualificado, mas que conseguem participação em programas de auditório televisivo e espaço em jornais de grande circulação. Ora, no Brasil, nós temos visto isso, né? Ou seja, os programas de televisão bastante assistidos convidando, né, cientistas ou pessoas do meio somente empresarial para falarem como cientistas e que não tem, vamos dizer assim, nenhuma entrada pelo debate científico mais consolidado. Assim, para dar um exemplo da participação, vamos dizer assim, de empresários na erosão da autoridade científica recente, eu gostaria de citar o lobby da indústria do tabaco, né, contra as evidências de que cigarro causa câncer, da indústria do petróleo contra as evidências das mudanças climáticas antropomórficas e, recentemente, dos mais variados setores empresariais contra o isolamento radical na época da pandemia do Covid-19. Em todos esses casos, e caminhando já para o encerramento, a meu ver, cientistas formam um relativo consenso cujas consequências atingem em cheio o cerne da precária ordem social do capitalismo neoliberal. É neste ponto que os cientistas são estereotipados como comunistas, radicais ou pessoas que não acreditam em Deus. Todas essas acusações são táticas de promoção de identidades que supostamente rebaixariam a autoridade do cientista. Isso tem sido disseminado pelo mundo inteiro, né? Em cada país que se tem investigação sobre a legitimidade da autoridade da ciência, você vê algum tipo de iniciativa orquestrada, principalmente mediada por think tanks, né? Como a Naomi Oreskes indica em seu livro, né? E que são, na verdade, como diz o livro, mercadores da dúvida. O que eles têm que fazer é rebaixar exatamente, né, o consenso que a ciência alcançou a respeito de alguns temas, colocando dúvidas, né, na cabeça das pessoas. Inclusive, um famoso relatório da indústria do tabaco nos Estados Unidos, na década de 60, mostrava claramente que eles diziam que eles tinham que vender a dúvida, né? Eles não vendiam cigarros, eles vendiam a dúvida em relação aos malefícios do cigarro, né? Então, todas essas acusações são táticas, né, de promoção de identidades que supostamente rebaixariam a de cientista e, portanto, sua autoridade. O que todos esses ataques à ciência promove como eu disse, a dúvida. E, ainda, aqueles que a promovem gabam-se de cumprir um pressuposto da democracia, ou seja, o debate aberto sobre questões de amplo interesse, né? Ou seja, esses mercadores da dúvida que fomentam hoje os ataques à autoridade da ciência, o que eles têm em mente, antes de tudo, né? O que eles têm em mente, não, o argumento que eles utilizam, antes de tudo, é fomentar o debate. Mas eles fomentam um debate com um tipo de interesse muito específico e contra, vamos dizer assim, os consensos já consolidados na comunidade científica. Bom, era isso. Começar agradecendo
a SBS por fomentar esse debate importante numa época em que a produção de conhecimento tem estado mais solitária, né? A gente se sente até um pouco egoísta escrevendo artigos, se debatendo com coleta CAPES, com coisas que parecem muito individualistas numa época em que a ação coletiva ela mais demanda da gente. Então, agradeço o Jacó, Lorena, Gustavo, o Fabrício, né, principalmente porque o Fabrício faz um apanhado geral que é muito importante. Eu imaginei, eu conheço as coisas que o Fabrício escreve, porque eu também usei bastante o Niklas Luhmann, etc. E a ciência acaba tocando de forma muito significativa sobre a crença religiosa, né, ou a não crença religiosa. Então, bem, eu me permito ir para já que o Fabrício fez muito bom apanhado do debate no geral, e eu concordo bastante com o que ele tem dito, né? E por concordar com o que ele tem dito, a maioria dos jornalistas que têm procurado para ouvir sobre esse conflito entre religião e ciência, de respeito à Covid, né? Eu tenho dito que a minha compreensão sobre religião é um discurso sobre a realidade, né? E às vezes ele é proferido por pessoas que só conhecem essa forma de tornar menos paradoxal a realidade, menos trágica a realidade deles, né? E o discurso dos pastores, já só enunciando o que eu vou falar para frente, o discurso dos pastores me parece muito o que o Fabrício colocou como um conflito entre o econômico e os preceitos de saúde pública, no caso de uma aplicação específica da ciência, o discurso de saúde pública, porque o fundo ali eu não vi, e nós temos uma pesquisa com alguns pesquisadores de outras instituições que têm rodado, não é um survey, porque não tem metodologia de survey, na época de quarentena é impossível fazer isso, a não ser que você tenha muito, muito mais dinheiro do que se gasta para fazer surveys com pessoas na rua, etc. É uma enquete que agora eu olhei aqui antes de começar esse debate, a gente atingiu 1.100 respostas, depois eu posso colocar o link no vídeo, disponibilizar, etc. A maioria das questões colocadas pelos pastores, eles não dizem, tirando um periférico ou outro, eles nunca dizem que, olha, não ligue, coronavírus não tem letalidade, venham para os cultos, vamos abrir, a gente cura o coronavírus e pronto, acabou. Pastores como Valdemiro, por exemplo, que curam câncer, etc., ficaram acanhados diante do coronavírus, em que pese o feijãozinho que ele tem vendido aí por 500 a R$1.000, né? Mas o discurso não é direto, né? Enfim, então a religião, para boa parcela da população brasileira, ela é um único discurso disponível para narrar as mazelas, os perigos, os riscos pelos quais elas estão passando. Então, elas lançam mão desse discurso. Depois a gente vai voltar nisso, né? Eu gostaria de chamar aqui alguns dados, né, que são feitos pelo Eurobarômetro, Latino Barômetro, quando a gente vai comparar confiança em instituições, em que pese esse conceito de confiança ser complicado, etc. Eu acho que, por óbvio, não dá para a gente entrar nisso aqui. Eles mostram, por exemplo, para a Europa, né, os países católicos, de maioria católica, Itália, Portugal e Irlanda, né, excetuando-se a França, eles têm um maior nível de confiança em instituições e autoridades religiosas e menor nível de confiança em instituições públicas, né, o judiciário, o sistema educacional, etc. Quando a gente transporta isso aqui para o Brasil, né, para a América Latina, o Brasil, eu consultei o Latino Barômetro nos últimos, tem um apanhado que vai de 94 a 2015, e consultei um último que eu achei foi de 2018. Né?
O Brasil ocupa em quase todos os índices medidos, né, que vão de apreço à democracia, confiança em instituições públicas, instituições privadas, confiança em instituições como família, vizinhos, igreja, etc. O Brasil ocupa o topo dos que mais confiam em instituições religiosas e ocupa os piores postos, junto com a Venezuela, em vários deles, né, dos que confiam no sistema econômico, dos que confiam no governo, que fazem... A Venezuela sai desse aí, curiosamente, mas o Brasil é um dos países que menos tem apreço pela democracia. Então, pensando nisso, pensando em replicar isso, de 2013 a 2015, a gente fez uma pesquisa que reporte a jovens, né, em que a gente tentava medir a diferença desde 2013, quando o Papa Francisco veio ao Brasil e teve aquela Jornada Mundial da Juventude, passando pelas marchas que o Silas Malafaia organiza aqui no Rio de Janeiro, aqui no centro do Rio, né, na Presidente Vargas e na Rio Branco, e uma caminhada por liberdades religiosas. A gente tentou medir, né, um questionário super completo, grande, que media desde percepção sobre o turismo no Rio de Janeiro, lá na Jornada Mundial da Juventude, até as referências que os atores entrevistados tinham com relação à ciência. Por exemplo, quando a ciência profere um enunciado e a sua religião profere um enunciado diferente desse, a sua religião tem sempre razão. Por exemplo, essa era uma afirmação. E entre os evangélicos da Marcha para Jesus, que se reuniam ali pessoas da Assembleia de Deus ligadas ao Silas Malafaia, mas outros tantos da Igreja Universal, etc., né, que tinha na época mais de 1 milhão de pessoas, segundo os organizadores, né, esse gráfico mostra que, tirando questões que são muito sensíveis para o discurso católico, como, por exemplo, o uso de preservativo, autoridade papal, etc., a maioria das outras, né, eram pessoas do mesmo sexo, etc. A maioria das outras, os dados com relação aos evangélicos, eles sobressaíam em relação aos outros dois grupos. Né? Os evangélicos são os que mais acreditam na palavra do pastor, eles são os que menos acreditam na ciência e são os que mais acreditam que pessoas da sua própria religião são mais honestas e mais probas e estão mais imunes a doenças, por exemplo, do que das outras religiões em comum. Também são os que mais, quando você tem uma escala de intolerância, são os que menos toleram as outras religiões e as outras formas de pensamento diferentes. Né? É lógico que isso tudo tem que ser matizado, foi num evento de cunho religioso, todos os três foram, né? E num evento que tinha como carro-chefe a figura do Silas Malafaia. Bom, dito isso, para caminhar para o final, a gente volta aqui os nossos olhos sobre o discurso que tem sido produzido pelas igrejas e como as pessoas têm percebido esses discursos. Né? Eu vi uma reportagem, foi em cima dela que a gente começou a montar essa nova pesquisa, que dizia sobre um senhor fulano que morava em Campo Grande, que é o bairro que mais deu votos ao presidente Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro. A região é o bairro mais populoso da cidade do Rio de Janeiro, é um dos bairros mais evangélicos do Rio de Janeiro e é um dos bairros, é um dos poucos bairros que tem um lugar de comércio muito pujante, que é o Calçadão, que foi interditado na semana passada. E as pessoas, ao transitarem ali, os repórteres pegavam um depoimento delas e a maioria delas dizia que tinha fé em Deus, mas estava ali, mas que estava orando, mas que estava com álcool em gel, que estava com a máscara e estava tomando os cuidados, porém estava ali. Né? Então, diante da impossibilidade de estar em casa, né, a maioria das questões que levaram as pessoas ali não foi necessariamente um desafio às orientações de saúde pública para ficar em isolamento social, e sim a necessidade de estar ali por um sustento
por uma questão de ordem econômica. E a forma de narrar o estar ali e os riscos dessas pessoas, elas eram formas de narrar que levavam um discurso religioso, que muitas vezes é o único disponível organizado para essas pessoas, levavam elas a narrar a partir do discurso religioso. Acho que é algo bastante, nem um pouco surpreendente, na minha opinião, bastante natural. Mas aí eu vou passar de volta, já dei o meu tempo, vou passar de volta para o professor Jacó e a gente inicia o debate. Obrigado, Fabrício. Obrigado, Paulo. Eu queria fazer uma questão bem geral, aproveitando a fala desses dois, que tem a ver um pouco, começando com o que o Fabrício disse, que, na realidade, o conhecimento científico ele sempre teve uma resistência muito grande, digamos assim, da economia, e, por outro lado, a economia sempre foi a grande beneficiária do próprio conhecimento científico, né, no que diz respeito à descoberta de novas situações, etc. Pegando concretamente que nós temos no histórico, né, a questão weberiana da racionalização, que vem a própria reforma protestante, que vem muito vinculado a uma ideia de escolarização, de racionalização do mundo, etc., passa, a partir de um determinado momento, uma situação que, em tese, seria, digamos assim, paradoxal, embora não muito. Por exemplo, um país como o Brasil, mas não só o Brasil, você tem um grande crescimento da escolarização. Não vamos entrar aqui no que diz respeito à qualidade dessa escolarização. Mas, concretamente, hoje, o Brasil nunca teve tantas pessoas alfabetizadas, tá? E que digamos assim, esse conhecimento mínimo que a escolarização permite não tem significado concretamente, digamos assim, um envolvimento maior em termos de racionalização do mundo, né? Porque a religião continua sendo, digamos assim, a grande explicação do mundo para a maior parte da população. Percebe? A ciência não consegue entrar muito nisso, tá? E, obviamente, considerando que ciência e religião, os conhecimentos, os vários tipos de conhecimento, eles refletem claramente uma estrutura social, formas de dominação, de classe, etc., etc. Como é que vocês veem um pouco digamos assim, esse avanço nesse momento em que o Brasil, por exemplo, passou por os últimos 10 anos, ou um pouco mais, por um processo um pouquinho mais de avanço civilizatório, no sentido de uma pequena redução da desigualdade social, talvez não estruturalmente, mas a desigualdade social, uma espécie de reversão, na qual você tem que o discurso religioso ele se junta, obviamente, com o discurso econômico extremamente conservador, para explicar, por exemplo, ou para justificar comportamentos políticos autoritários e uma recusa a um conhecimento científico de uma forma geral, como a pandemia demonstra. Não sei se eu fui claro, mas tentando mostrar o seguinte: tem um avanço de uma certa racionalização e uma espécie de um retrocesso, um pouco naquela ideia do Elias de avanço civilizatório e depois um contra-civilizatório, na qual dá a impressão que nós estamos assim quase que na Idade Média, para fazer uma imagem um pouco mais forte, tá? No sentido de que agora você volta para aquele elemento mais, digamos assim, menos racional, tá? Que termina dando conta de uma informação geral na qual a maior parte da população, de certa forma, tem uma entrada muito, muito superficial, tá? Tentando ser mais objetivo. A ciência ela não consegue impor o discurso da racionalidade, mesmo no momento que você vê que a ciência é quase que a única saída, por exemplo, no que diz respeito a uma solução para essa pandemia. Tá? As pessoas não acreditam. E, obviamente, elas são reforçadas por interesses dos mais variados, interesses econômicos que estão por trás, etc., que usam isso naquela ideia: é a vida, a economia ou a vida? Entendeu? Como se fossem coisas assim separadas,
ou que se você não tiver emprego, não adianta você ficar vivo depois, né? Porque como é que vai dar conta, como o país vai sair do buraco que a economia está levando ele, se as pessoas não trabalharem, percebe? Ou seja, é uma situação, para mim, paradoxal, no sentido que as pessoas aderem a isso, percebe? Com um grande apelo. Não sei, o que vocês acham? Felizmente, eu estou tentando terminar um artigo falando sobre religião e política, e que passa um pouco por essas questões que o Jacó colocou, né? Bom, primeiro, né, a gente tem que entender quem são, embora eu concorde, né, a gente teve um avanço no que diz respeito à escolarização no nosso país, mas eu fico imaginando, isso tem algumas teses que têm surgido, eu acho que uma que ganhou o prêmio Danpop, da CAPES, se não me engano agora de Ciências Humanas como melhor tese, faz uma crítica sobre esses avanços econômicos e a distribuição, a diminuição da igualdade no Brasil. Enfim, a gente fica imaginando quem são, por exemplo, os evangélicos pentecostais, que são o grupo que está mais visível hoje como sendo o grupo que se insurge contra e que tem mais resistência, vamos dizer assim, às normas e ao isolamento social, à crença no discurso de saúde pública ou no discurso da ciência de modo mais amplo na resolução dos problemas. São pessoas que pese que os pentecostais, aí eu estou incluindo os neopentecostais também, em que pese que esse grupo tenha se expandido e tenha abarcado pessoas ou que ascenderam às classes médias durante o governo do PT, ou que, por uma série de flexibilizações do discurso moral evangélico, esse discurso ficou mais atrativo para segmentos médios da sociedade, em que pese, por exemplo, hoje, se a gente tivesse um censo, a gente vai ver um retrato muito, muito diferente da composição demográfica dos evangélicos que a gente viu lá em 2010, que foi a última vez que a gente mediu isso, né? Vendo muito mais pessoas escolarizadas, com menos filhos, né, o que já era lá atrás, e muito mais pessoas de classe média. Ainda os pentecostais abarcam, na sua maioria, pessoas que têm baixa escolarização, baixa renda e estão ocupando a parte mais precária da sociedade. Muitas vezes, as religiões evangélicas elas chegam em lugares em que você não tem mais nenhuma instituição pública ali naquela região. Os pastores estabelecem laços de confiança, né, muito estreitos com aquela população, ao passo que essa população tem uma confiança muito pequena, para não dizer nula, né, na esfera política, que é vista apenas com aquele membro da política que chega de 4 ou de 2 em 2 anos para poder pedir voto e voltar para a Câmara, para a Assembleia ou para a Prefeitura ou para o governo do Estado, né? Então, o pastor está no dia a dia ali, por isso que é muito mais tranquilo a transferência de votos, né, entre algumas igrejas para lideranças religiosas, né, porque você leva um candidato a deputado na sua igreja, diz que ele vai fazer coisas para a igreja, muitas vezes coisas de ordem privada, muitas vezes de ordem patrimonial, e as pessoas confiam naquele pastor que está apresentando aquele candidato, e ao passo que elas têm uma escassez de confiança no sistema político, ou seja, o sistema político, como indifere para elas, positivo ou negativamente, elas depositam seu voto naqueles mais próximos. Da mesma forma, né, o conhecimento científico é bastante distante, bastante hermético para essas pessoas, né? Mesmo sendo distante, mesmo sendo hermético, talvez, se nós, isso a título de hipótese, tem que ser testado, talvez se a gente tivesse instituições públicas que fossem mais confiáveis, né? Por que essa propaganda positiva que a gente teve
do SUS, até com o ex-ministro Mandetta, era importante, né? Porque a partir do momento que você passa durante anos e anos, falando que o sistema público de saúde é ruim, é precário, mostrando, como os jornais mostram, pessoas morrendo por falta de atendimento. Aqui no Rio é gravíssimo mesmo, durante a gestão Crivella se agravou mais ainda. Isso faz o desgastamento ainda mais da confiança. De repente, quando esse sistema público tem que atuar mais em termos de convencimento do que até em termos de repressão, né, para que as pessoas adotem um determinado comportamento, essas pessoas não têm a confiança necessária. É lógico que esse processo de valorização do SUS, eu acredito que faça algum efeito no sentido de retomada de confiança para as pessoas, né? Mas a confiança delas está depositada nos pastores. Os pastores têm um conflito direto que não é de ordem religiosa, como o Fabrício falou, é de ordem econômica. Eles precisam continuar mantendo suas igrejas. As igrejas são empresas e elas competem no mundo religioso com outras empresas também religiosas. E elas precisam se manter financeiramente e cada vez passar seus lucros, isso é muito conhecido, né, na sociologia do capitalismo, desde Marx, né, aumentar os seus lucros e expandir os seus negócios. Né? A Igreja Universal talvez seja um modelo mais bem acabado de uma igreja empresa, mas nós temos outras, várias. Né? Então, eu acho que o conflito se dá aí, e não necessariamente na questão da ciência. Como esse sujeito ele tem pouco recurso de narrar a sua situação, os seus medos, o risco que ele está submetido por outro discurso, ele usa o discurso religioso, que é o discurso que ele tem, que é possível para ele. Né? E isso, eu acredito que e algumas pesquisas têm apontado para isso, né? E a saída das pessoas da quarentena, a circulação, ela está muito mais vinculada à necessidade de ordem material do que necessariamente porque o discurso religioso engendrou uma ausência de crença nela, na periculosidade do Covid, e fez com que ela saísse de peito aberto, sem máscara, sem nada. Eu estou aqui num bairro de Niterói que é bastante religioso, bastante pentecostal, que se chama Itaipu. Eu vejo senhoras, agora o prefeito decretou o bloqueio total das ruas aqui, mas até então, até sexta-feira, que nós podíamos sair às ruas, você via senhoras com aquelas saias típicas dos evangélicos ainda da década de 80, né, pegando Bíblia na mão com a máscara, né, e com álcool em gel. Então, assim, as pessoas não só que há uma necessidade de sair, as pessoas andam a pé porque não tem carro, obviamente, né, e o discurso que elas possuem é o discurso religioso. Então, eu acho que tendo a concordar plenamente com a questão do Fabrício. Passo, então, inclusive, a palavra para ele, que eu acho que eu já me excedi. O Paulo falou muita coisa interessante. Eu acho que ele explica quase que toda a questão, Jacó, mas eu tenho alguns apontamentos que eu gostaria de retornar um pouco ao século XVII na Inglaterra e pensar o seguinte, olha, houve ali um processo de alfabetização em massa para que as pessoas pudessem ler a Bíblia. Não era para que as pessoas pudessem ler artigo de ciência ou outra coisa, para ler a Bíblia. A consequência disso, a médio e longo prazo, foi que se criou ali vamos dizer assim, um ambiente para que a ciência florescesse. Tanto, né, que nós vamos ter a consequência disso com cientistas ingleses muito influentes a partir do século XVII. Então, quer dizer, o processo de alfabetização é fundamental para que a ciência possa florescer. Esse país alijou grande parte da sua população de processos básicos de alfabetização, de saber matemática básica e de saber o português básico, né? E eu vou te dizer, até hoje, de alguma forma, nós passamos por esse tipo de dificuldade, embora tenhamos, nas últimas décadas, como bem falou o Paulo, melhorado nesses aspectos, né? Um outro elemento que eu acho que é fundamental para se pensar isso é que a instituição científica que mais difundiu o conhecimento científico na modernidade se chama medicina.
os médicos, eles foram os primeiros cientistas, entre aspas, que a população dos rincões do mundo tiveram contato com a ciência. Eram eles que eram, vamos dizer assim, os mercadores da ciência. Eles levavam a ciência não somente através de remédios, elixir, tônicos, etc., mas através do conhecimento científico, uma forma de expressão da racionalidade mediada por um tipo de discurso específico da medicina. Mas isso fazia com que as pessoas tivessem contato. Ora, nós estamos agora no momento da Covid faltando médico. E por quê? Porque se decidiu expulsar os médicos cubanos e de outros países que faziam um trabalho brilhante junto ao Mais Médico, em função de questões ideológicas básicas, bobas, né, vamos dizer assim, e aquilo que eu falei, porque se taxou um tipo de identidades neles, né, de comunistas, né, estariam a serviço de não sei o que, de complô internacional, etc., etc. Quer dizer, uma parte da população continuará estando sem acesso àqueles que a historiografia da ciência mostra foram fundamentais para a expansão da racionalidade científica, do pensamento da ciência e da tecnologia. Um outro elemento, então, para já caminhar para o final dessa resposta que eu poderia oferecer muito precariamente, é a ideia de que, no Brasil também, a gente tem respostas do poder público a questões ligadas à universidade e ao apoio à ciência e tecnologia, que são, o termo que se usa muito é que são descontínua. Há uma descontinuidade na política de ciência e tecnologia muito forte, de modo que você não consegue, de alguma forma, fazer a expansão do sistema de ciência e tecnologia no tempo. Se você pega países, por exemplo, como a Argentina e o Uruguai, eles tinham instituições de ensino superior desde o século XVIII. O Brasil vem ter instituições de ensino superior, como a gente conhece em termos mais contemporâneos, somente no século XX. Quer dizer, a gente tem uma defasagem muito grande em relação às principais instituições que levam a ciência e tecnologia à frente, e muito também disso é por conta da omissão do poder público. Aí não tem como a gente falar de racionalização se a gente pensa, se a gente não pensa essa racionalização como um processo relacionado a outros fatores, né, de base contextual, que tem a ver com o processo de constituição, vamos dizer assim, das instituições públicas no Brasil e principalmente da maneira como elas tratam a ciência e tecnologia. Bem, pessoal, eu acho que nós teríamos assim assunto para continuar o dia inteiro aqui discutindo, mas não vai ser possível, então eu gostaria de agradecer mais uma vez o professor Paulo, o professor Fabrício, e a SBS tenta mostrar para todo mundo como a importância não da ciência de uma forma geral e como a sociologia como ciência pode compreender para entender a nossa contemporaneidade, as nossas crises, os desafios que se oferecem no dia a dia. Então, obrigado a todos e até a próxima.